Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Pois é, meu povo. Acho que vocês já imaginavam que eu ia trazer esse tema pra gente debater em relação à declaração do técnico Odair Hellmann, né? O Odair Hellmann, ele falou com todas as letras que o Atlético vai tirar a diferença pro G4, que o Atlético estará no G4 no fim da competição. E assim, eu não gosto de muitas coisas no trabalho do Odair, gosto de outras. Acho que a troca faria sentido, mas eu tô muito com ele nesse sentido. Eu acho que a partir do jogo contra o CRB, a minha perspectiva é que o Atlético também vai tirar essa diferença e que o Atlético vai entrar no G4 da Série B. Ah, Thiago, mas você não tá muito empolgado por causa de uma vitória contra o CRB? Cara, mas não é sobre isso. E eu acho que a declaração do Odair também não é sobre isso. Eu acho que quando a gente fala sobre um Atlético deixando tudo que ele vivenciou de lado pra, pô, estar numa condição de sonhar com o G4 de Série B, é por uma coisa que a gente demonstrou contra o time do CRB. A gente não foi uma equipe exposta. Pra mim, esse é o X da questão que fez o Atlético até agora ter uma campanha horrorosa na Série B e o que pode fazer o Atlético ter uma campanha legal para a sequência da competição. Para mim, o resumo é esse. Independente do jogo, seja Novo Horizontino, seja Chapecoense, seja quem for, seja Botafogo de São Paulo, se o Atlético ele entender que o foco é não se expor e não sendo um time exposto, aí sim ele vai buscar naturalmente os gols. Pô, meu camarada, eu acho que o nosso caminho é até tranquilo na Série B. O que a gente vivenciou contra o CRB tem que ser o nosso modus operandi. A gente falou semana passada sobre método. Tem que ser o nosso método de como ganhar partidas. Se fecha, defende bem, joga compacto, joga fechadinho mesmo. E a partir daí, você bota seus atacantes pra correr. Você tem um ataque que encaixa em característica e te permite fazer isso. Por que você está desperdiçando essa possibilidade? Por que você está desperdiçando esse cenário? Então, o meu aspecto ele não é nem técnico, é estratégico. Eu acho que o Atlético ele volta para a condição de favorito pelo acesso quando ele virar a chavinha estratégica dentro da competição. Porque tentar ser protagonista, tentar controlar o jogo, na teoria faz sentido. Eu defendi muito essa ideia. Mas o Atlético ele recusou entender que na Série B a parada ela é diferente. E não significa que o Atlético não tem que valorizar os jogadores mais técnicos. Esquivel sempre vai ter vaga no time, o Benavides vai ter vaga, o Zapelli vai ter vaga. Mas não é sobre a capacidade técnica desses caras ou não. É sobre o comportamento do time a partir do momento que não tem a bola. Quando a gente tiver a bola, beleza. Mas quando não tiver a bola, tem que estar todo mundo próximo, tem que estar todo mundo junto. Tem que estar todo mundo, pô, entendendo que se expor é mais um ano de Série B. A conta pro Atlético estar na primeira divisão do ano que vem é essa. Menos exposição, mais transição, mais vitórias. É o que vai acontecer. Então, assim, se a gente pôr no jogo contra o Novo Horizontino, fizer um jogo como a gente estava fazendo, se escancarando, se vulnerabilizando, tendo 60%, 70% de posse de bola e passando o jogo inteiro para tentar encontrar uma condição de finalizar, já não acredito mais no acesso. Eu já não acredito mais no acesso. Ah, Thiago, mas o Atlético ele vai pegar times que vão jogar fechados contra ele na Arena da Baixada. Com certeza vai. Com certeza vai. E o que a gente tem que fazer com isso? Não se expor. Não se expor. Cara, tem muito jogo de Série B que é um de um lado, outro do outro, e assim, pouca mobilização ofensiva. Ah, mas aí vai ser empate. Não necessariamente. Porque se você se expõe pouco, se o adversário se expõe pouco, aí sim que eu acho que entra a parte técnica na questão. Porque em algum momento do jogo, alguém vai ter que tomar a iniciativa. E quando você toma a iniciativa
A partir do momento que você se expõe um pouco, você tem mais capacidade técnica do que os adversários. O Atlético ele tem que entender que ele é melhor que os adversários. Mas não adianta ele querer fazer o jogo dele, que é muito conveniente para os adversários, que ele vai se ferrar. Volto a dizer, o Atlético ele não faz uma Série B boa ou ruim. O Atlético faz uma Série B burra. O Atlético faz a Série B que todo mundo gostaria que o Atlético fizesse. Todos os adversários do Clube Atlético Paranense gostariam que o Atlético se comportasse exatamente como o Atlético se comporta. Exatamente como o Atlético se comporta. Novo Horizontino vai querer que o Atlético venha pra cima, o Novo Horizontino vai se fechar e dar ali transição. Mas e se o Novo Horizontino perceber que ele não vai ter tanto espaço para correr? E se o Novo Horizontino perceber que vai ser o Atlético que vai estar esperando ele? Vai criar um bug na cabeça do Novo Horizontino e desculpa. Os adversários não têm solução técnica pro Atlético para encontrar espaço numa defesa do Atlético. E eu acho que aí a gente vai começar a quebrar algumas lendas assim. Ah, mas o Atlético tem uma defesa ruim. Se fecha de novo contra o Novo Horizontino pra ver se o Novo Horizontino vai ter uma série de possibilidades. Se fecha contra a Chapecoense pra ver se a Chapecoense vai ter uma série de possibilidades. Não vai. O Atlético ele vai ter uma mudança de perspectiva tão grande a partir da mudança estratégica que até a defesa do Atlético vai passar a virar boa quando você obrigar times mais limitados a construírem. Você trancando portas, você vai criar, assim, uma dificuldade que não vejo outros adversários solucionando. Aí pode ser uma bola parada, pode ser um chute de longe. Série B é uma competição muito aleatória e esse tipo de situação acontece eventualmente. Mas vai ser muito menos recorrente do que se a gente ficar oferecendo transição todo jogo. Não vai ser um super ataque que vai fazer o Atlético subir, vai ser uma defesa mais estável. E lá na frente, cara, volto a dizer. Mendonça, Viveiros, Luiz Fernando, Zapelli, principalmente. Aí entra um Dudu. Aí você tem a subida dos laterais em algum momento. Esses caras pra Série B, eles são solucionadores pela capacidade técnica dele por si só. O Atlético contra o CRB poderia ter feito 2, 3 gols a mais. Porque tecnicamente esses caras eles falam mais alto. Tecnicamente podem não ser perfeitos, mas para um contexto de Série B são muito superiores que o resto. Só que eles precisam ter um respaldo defensivo atrás para que a capacidade técnica deles fale mais alto. Foi o que aconteceu com o Viveiros. O Atlético se protegeu, o que aconteceu? O Viveiros teve espaço para correr, o Viveiros conseguiu fazer o jogo dele. E aí a gente entra em outra seara, que é a questão da característica de um time de transição. Principalmente com o ataque de muita mobilidade. Principalmente com o ataque que te permite fazer essas corridas. Sabe? Enfim, rapaziada. Pra mim, o segredo é esse, assim. Acho que a gente demorou a entender, mas pra mim o segredo é esse. Vou insistir muito ainda nesse discurso. Mas pra mim o Atlético briga pelo acesso se fizer jogos inteligentes. Se fizer jogos maduros. O Odaí, ele falou sobre maturidade na coletiva. E talvez seja a palavra que eu mais tenha gostado de ver o nosso técnico falar. Eu acho que maturidade é a palavra-chave pra gente conseguir encarar tudo de maneira mais tranquila, tudo de maneira mais fácil. Beleza? Tamo junto. Forte abraço, é nóis.